dia, muito boa noite. Chegando até o seu coração, até a sua mente, o Itália Viva, uma realização da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que conecta você com a arte, com a cultura, com negócios e com histórias inspiradoras. E no mês onde saudamos a Páscoa, nós vamos falar sobre a espiritualidade, a saúde e também sobre uma obra, A Hora de Partir, que nos toca profundamente. Uma pauta, a obra, no caso, do ponto de vista emocional e histórico e acadêmico. E a outra do ponto de vista de saúde, equilíbrio e bem-estar. Em seguidinho, depois dos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Nesse clima de paz, de serenidade, a nossa sala de visitas do Itália Viva recebe dois Antônios. O nosso doutor Antônio de Bortoli. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Boa noite, Cris, boa noite a todos. Boa noite ao Antônio. E boa noite também ao professor Antônio de Ruggiero. Isso mesmo, pronunciou muito bem. Muito obrigado, Cris. Muito prazer, doutor Antônio. Obrigado aos Antônios pela presença aqui no Itália Viva. E dentro desta atmosfera de esperança que nos traz e nos deixa a Páscoa, doutor Antônio, eu lhe pergunto, a fé e a espiritualidade são capazes de mover montanhas em termos de saúde? Perfeitamente. É possível? É possível e já está até cientificamente comprovado. Apesar de ser meio... Porque nós aqui, no Ocidente e no Brasil, especialmente no sul do Brasil, e o professor Antônio de Ruggiero há de concordar, ou não, aqui nós ainda somos democráticos, a gente tem uma certa dificuldade, doutor de Bortoli, de entender a espiritualidade mesclada ao processo de volta da saúde, que é uma questão tão científica. E eu tenho esta liberdade de lhe perguntar por que o senhor reúne. O senhor é mestre em medicina tradicional chinesa, né? Sim. É doutor em medicina naturopática nos Estados Unidos, um país tão ocidental e científico, e ainda por cima é biomédico integrativo. Como que a gente, mortal, entende essa questão? A espiritualidade interferindo diretamente no bem-estar. Essa é a questão, está bem colocado por ti, sobre esse pseudo-choque, vamos dizer assim, entre o científico, observando a nossa medicina ocidental, o científico dela é no aspecto biológico. Biológico. A doença tem uma causa biológica e ponto final. O Oriente, há milênios, integra uma coisa que eu sempre disse que é muito importante, nós temos que levar em conta o habitante daquele corpo, ou seja, o ser. E essa espiritualidade que eles falam não se refere àquilo que aqui no Ocidente a gente tem como espírito. Mas eu digo, quando o pessoal me pergunta, eu disse, olha, é uma palavra muito arriscada de se usar aqui no Ocidente, porque, principalmente o Brasil,
fala em espírito, o aspecto espiritual da doença. Aí remete à religião, ao espiritismo. E não, o espírito, no meu caso da medicina chinesa, que eu pratico, o Shen, o espírito. A primeira observação que se faz no paciente, no doente, se ele tem Shen ou não. É complicado, né, professor? Como é que é? A gente chega na sua clínica e aí nós somos observados se nós temos Shen ou não temos Shen? Isso. Interessante. Esse é o princípio. Se tem Shen, tem chance de cura. E se não tem? Não tem chance de cura. Mas como é que o senhor percebe se o paciente tem ou não tem Shen? Que tipo de exame é feito? É a manifestação dele no mundo. É como ele se manifesta, como ele fala, como ele se porta, o brilho nos olhos. Não é o olho brilhando, mas também não é o olho apagado. Tem detalhes, sutilezas. Muitas sutilezas. As palavras que ele usa, os gestos, tudo isso é levado em conta. Isso vai dar uma fotografia, vamos dizer assim, ou mais cientificamente uma radiografia ou uma tomografia do estado que está a vida daquela pessoa. Porque a doença, como eu sempre falo quando a gente tem os nossos encontros nos programas, para a medicina chinesa não existe a doença, existe o doente. Pessoas doentes, eu aprendi. Então, e a doença começa no espírito. Então a doença, ela vem do plano espiritual? Não tem plano espiritual, Cris. Aí é que entra essa coisa. Muito complicado. Não é complicado. O espírito, o ser, a doença que se manifesta no corpo físico iniciou no espírito. E como é que... Mas é por isso que eu digo que é complicado, usando a tua palavra, complicado no sentido de remeter a espiritismo, que parece que é um espírito. Não tem nada a ver com espiritismo. Você que está conosco, preste atenção, nós estamos falando de espiritualidade. Não tem nada a ver com a religião, seita ou filosofia, né? Não. É assim, o espírito é a tua manifestação. É a energia, né? Aí entra o Qi, a energia. O espírito, o ser, o Shen, ele altera o Qi, a energia, e a energia molda o corpo. Então há uma hierarquia, vamos dizer. Doutor, eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma família conflituosa. Algumas pessoas, não podemos negar isso, vivem uma espécie de inferno particular. Com briga, com isso, com aquilo, com desentendimento, desamor, egoísmo. E o que vai acontecer? Aí, de repente, aparece um filho drogado. O filho está drogado. Então tu escuta muito fãs pobre da dona fulano, filho dela, drogado, faz ela sofrer, mas não é ele que está doente, é a família que está doente. É antes disso. Exatamente, ele é só um sintoma. Ele não é a doença. Entendo. É a família. Então a gente diz que isso é uma doença espiritual, porque tu não pode precisar estar nessa pessoa, naquela pessoa, está no grupo. Isso quer dizer que a família adoece? Não é a pessoa que adoece, então? A família que está doente. Doutor Antônio. O contexto social é muito importante na medicina chinesa. Claro. Não é só... aqui o que a gente leva em conta? Doença laboral, certo? Estresse, o estilo de vida. Não. Quando tu vai consultar um médico oriental, o que ele vai te perguntar? Como tu vive, o que tu faz, o que tu não faz, como é que está a tua situação familiar. Mas nem vai saber teu sono, teus hábitos alimentares,
etc., exercício, sim ou não, mas a questão familiar é importantíssima, porque ela determina a tua qualidade de vida ou não. E por que, observando a sua clínica ao longo dessa última década, o senhor consegue trazer para a saúde pessoas ou um grupo familiar que tinha sido praticamente desenganado pela medicina ocidental? Que braço é esse? Ou que recurso é esse que a medicina oriental tem? É justamente, eu atribuo a essa abordagem do todo, não é aquela pessoa que está ali sofrendo com alguma doença, vamos dizer assim, ela não é uma gastrite, ela não é um câncer, é um ser humano, é uma pessoa que está manifestando uma gastrite. Isso em termos ocidentais. Mas, na verdade, a raiz do problema dela não está lá porque a bactéria, Helicobacter, está no estômago dela, então ela fez gastrite, tem que cuidar, porque mais cedo ou mais tarde isso aí vai evoluir para um câncer, etc., etc., por culpa da bactéria. A bactéria é oportunista. Ela gosta de viver, gosto é dela, né? Ela gosta de viver naquele ácido todo que tem lá dentro do estômago. Ela vive bem. Se eu facilito a vida dela, ela quer viver tanto quanto nós. O ambiente propício é o ácido do estômago. Se eu facilito, ela vai proliferar. Óbvio. Então a culpa não é dela. Em termos... Né? Não, está dando para entender. Até aqui está dando para entender. Eu que facilitei o surgimento dela. O senhor está entendendo? Eu que criei o ambiente. Professor Antônio? Eu estou entendendo e estou gostando, estou apreciando muito. Está conseguindo entender? Né? Porque é importante... É muito importante este nível espiritual. Eu concordo com o doutor, apesar de não ter conhecimento, apesar de frequentar outros ambientes disciplinares, mas acredito realmente que isto possa, sim, ajudar, entender que nós, seres humanos, né, somos compostos de matérias, mas também de estados de ânimo, né, de alma. Então, acho que as duas coisas devem viver em equilíbrio, né? Talvez seja essa a questão. Estômago, que eu estava falando da bactéria, no caso, estômago, ele sofre com a ansiedade, então... preocupação. A pessoa que é muito preocupada, tem muitas preocupações. Preocupação à toa, mas tem. Mas preocupou, fere o estômago. Facilita com que ele adoeça. Na medicina chinesa, nós levamos muito em consideração a emoção, qual o tipo de emoção e o órgão que ela enfraquece. Ela fragiliza um órgão específico. A preocupação, a ansiedade, fragiliza o estômago. Então ele vai adoecer. Mas não porque a bactéria é oportunista. Claro. Eu é que abri o caminho. É uma abordagem bem diferente. E que emoção prejudica o fígado? O fígado é a frustração, raiva, ressentimento. Eu sempre explico para meus alunos, na raiva, quando eu falo em raiva, não é aquela raiva, um exemplo que eu sempre dou, tu tá andando na calçada, ou tá num ônibus, alguém pisa no teu pé, tu chuta a canela, nem pensa. Não é essa... Daqui a um minuto, tu nem lembra mais o que aconteceu. Eu chutei um cara aí que me pisou no pé, mas nem sei quem é. Não, é aquela raiva que tu cultiva, anos e anos e anos. Aquilo vai te corroendo, vai te envenenando. E eu tenho observado na clínica que quando tu não tem contato com essa raiva, quando tu não consegue chegar naquele ponto, vamos dizer assim, de evolução emocional, espiritual, mas eu sou uma pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, eu preciso
resolver isso, tu deriva para um câncer. Que sério isso? Então, certa vez eu assistindo em São Paulo, assistindo uma entrevista com um oncologista, e ele dizia que por uma fatalidade o câncer acomete a pessoa. Eu acredito que não seja uma fatalidade. Eu acredito que é uma construção, é um construto. Anos e anos fazendo. Ele não surge do dia para a noite. A manifestação de um câncer, por exemplo, pode ter certeza que tem 20 ou 30 anos que ele começou. Todo esse tempo? Não foi hoje. Eu fui ontem no médico, fiz um exame, estou com câncer. Mas o cara disse que eu estou com câncer. E agora? Até o ano passado eu não tinha nada. Tinha. E pela medicina oriental, especialmente no caso da medicina tradicional chinesa, é possível reverter essa doença? Dependendo do estágio que a pessoa procura recurso, né? E também do comprometimento da pessoa em resolver, porque aquilo que eu disse, eu carrego uma raiva, uma bronca antiga, um ódio, um ressentimento, e não quero ter contato com isso. Porque eu não sou assim, eu sou cristão, bondoso, caridoso, não tenho ódio dentro de mim, eu tenho muito amor dentro de mim. Isso aí é conversa fiada, mas eu fiz um câncer. Agora, a questão não é, veja bem, deixa bem claro aqui que eu não estou falando que o câncer é culpa da pessoa. Já ouvi isso. Claro. Já ouvi isso. A pessoa veio consultar comigo e disse, não, eu fui, e aí lá, quem me atendeu disse que o câncer foi, a culpa é minha. Que é isso? Absurdo. Não tem nada a ver. Eu acho que essa questão está muito ligada à nossa cultura, isso também falando de espiritualidade, que dentro da cultura judaico-cristã existe a culpa. Culpa. Eu me lembro quando criança, ia na missa e o padre era meia culpa, minha máxima culpa. Eu ficava perguntando, minha culpa do quê? O que foi que eu fiz? Mas, e aí você vê o pessoal que tem contato com a cultura oriental, trazendo conceitos orientais para o Ocidente, e tentando encaixar, mas encaixa meio engembrada a coisa. Não tem uma acoplagem? Não tem. Por exemplo, o conceito de karma. Karma eu escuto muito aqui, isso é karma. Eu tenho que sofrer, eu estou sofrendo isso por karma, porque na outra vida... Porque outra vida, ninguém sabe. Eu não vou discutir se teve ou não outra vida. Mas o karma é porque eu fui mal, então agora eu tenho que pagar. Não. Primeiro que não existe isso no Oriente. O Oriente, são orientais, o karma, a definição deles é muito clara. Karma é o resultado da fricção da alma com a matéria. Interessante. O fato de tu estar no mundo material, tu está gerando karma. Bom ou mal. E vai colher. Exatamente. Mas não por culpa. Não é que seja culpa minha ou culpa seja bom tua. ou ruim. Não tem culpa. Tem resultado dos teus atos. Perfeito. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais, prometendo voltar, seguindo este assunto e também uma obra acadêmica, mas que toca o nosso coração. A hora de partir. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta.
nós estávamos aqui no break do intervalo falando sobre a vida, sobre a medicina, sobre a nova medicina da China, que nós vamos falar num outro programa. Nós vamos trazer o Dr. Antônio Liboto. Aliás, toda vez que você pede, nós tentamos, na medida do possível, dizer sim às suas demandas. Mas sim, eu digo também agora uma obra acadêmica, conforme foi colocado, A Hora de Partir, a grande imigração toscana no Brasil, de 1875 a 1914, do professor Antônio de Ruggiero. O professor Antônio é formado em História Moderna pela Universidade de Florença, professor de História Contemporânea e História do Brasil, monárquico. Eu gosto muito do século XIX. Por quê? Não sei, porque acho que o século XIX realmente representa uma época de grande transformação, né? É chamado do século do progresso, né? E dentro do século do progresso se insere também aquele que é o tema central das minhas pesquisas, que é a história da imigração, né? A imigração se liga fortemente, a grande imigração dos italianos em massa está inserida no contexto da segunda revolução industrial, como é chamada, né? Os últimos 30, 40 anos do século XIX, quando as tecnologias permitem, né, que as distâncias se tornem mais curtas, né? Surgem as grandes companhias de navegação, né? A questão dos imigrantes se torna uma questão ligada também ao capitalismo da época. Então, vê como aumentam os números, né, dos imigrantes, dos fluxos migratórios, nesses últimos 30, 40 anos do século XIX. Né? Talvez seja até por isso, né, que eu escolhi esta temática. E qual o caminho que o senhor usou para encurtar a distância entre os leitores e a sua obra, A Hora de Partir? A Hora de Partir é uma obra que deriva da minha tese de doutorado, né, que foi defendida já há vários anos. Só que, como frequentemente acontece nos âmbitos acadêmicos, né, um trabalho de tese nunca para, né? Nós terminamos lá, eu terminei em 2010, mas de fato aos poucos eu fui acrescentando sempre mais as minhas pesquisas. Eu tive a possibilidade de me mudar, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sou italiano mesmo, da região da Toscana. Então foi justamente esta vontade de explorar, de pesquisar que me conduziu, né? Um dos motivos foi este, né? No Brasil. E nos últimos 15 anos tenho me debruçado muito sobre esta história da imigração italiana em geral, né? E foi também ampliando aquele que foi o meu primeiro grande estudo, que era a imigração toscana. Né? O que os toscanos trouxeram para o Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul? Sim. E que legado eles nos deixaram? Né? É muito importante, na minha opinião. Nós celebramos este ano 150 anos da imigração em massa aqui no Rio Grande do Sul, dos italianos. Então, acredito que seja importante sublinhar a pluralidade também da proveniência regional dos italianos, porque hoje em dia talvez nem faça muito sentido. A Itália já é unificada, a Itália é um país relativamente unido, né? Nunca é demais, entre aspas, mas naquela época os regionalismos faziam parte mesmo da cultura individual de todos os italianos, porque a Itália se unificou tardiamente. Só em 1870 a Itália completou o seu processo de unificação. Muito então, um calabrese era muito diferente de um toscano, era muito diferente de um vêneto, né? E nós, em relação ao Rio Grande do Sul, conhecemos muito bem a história dos imigrantes do norte da Itália, em particular do Vêneto, porque foram a grande maioria, né? A grande maioria principalmente direcionados nas colônias agrícolas da Serra Gaúcha. Mas é importante sublinhar a presença também de outros grupos regionais que se caracterizavam por peculiaridades próprias, né? Os toscanos, por exemplo, não eram, a maioria deles, camponeses. Eles pertenciam ao mundo de trabalho, né, dos pequenos trabalhos qualificados. Muitos deles trabalhavam a pedra. Tem um fluxo migratório muito importante, até porque a região toscana de imigração é a região do norte, na fronteira com a Ligúria, é a região do mármore de Carrara, é a região das grandes pedreiras. Que o doutor Antônio tanto aprecia, né? O mármore de Carrara.
Então, muitas vezes nós vemos uma presença de toscanos, mais nos contextos urbanos, que se dedicavam a essas atividades artesanais, tanto da pedra como da madeira, né? Os primeiros grandes marmoristas em Porto Alegre, Adriano Pitante foi o primeiro marmorista público, de estatuária pública em Porto Alegre, chegou de Carrara, né? E com ele depois várias outras cadeias migratórias, né? Temos alguns alfaiates, também os tecidos que eram importados diretamente da região, né? Daquela região toscana, que é uma região por determinados aspectos privilegiadas, mas em determinados territórios também uma região difícil, né? De onde a maioria dos imigrantes chegavam. Então temos alfaiates, a alfaiataria Guaspari, por exemplo, muito importante na história da cidade de Porto Alegre, alfaiataria Patini e outros nomes, né, importantes. Inclusive, por favor. Professor, eu vou sendo às vezes um tanto apressada em função que é uma eu tenho duas fontes riquíssimas aqui e eu quero aproveitá-las ao máximo. Nós percebemos que os italianos, veja o Dr. Antônio De Bortoli, profissional liberal, o senhor em termos de obras literárias. Por que a gente tem tão forte, os italianos imigrantes, os descendentes, essa questão de empreender? Sim, eu sempre digo aos meus alunos, né, quem segue as minhas pesquisas, que o mesmo conceito de imigrante se liga diretamente ao conceito de empreendedorismo. Para emigrar, para tomar uma decisão desse tipo, lá no final do século XIX, precisa ter muita coragem, né? Todos os imigrantes são indivíduos corajosos, são indivíduos que colocam sua vida em risco, são indivíduos que tentam, às vezes, a última carta que eles têm à disposição para recuperar uma dignidade, para tentar uma ascensão social. Na perspectiva da imigração, existe intrínseco o conceito de empreendedorismo. Todos os imigrantes são empreendedores. Depois tem aqueles que tiveram mais sorte, tem aqueles que não tiveram grandes fortunas, mas esta característica ligada à coragem e à vontade de tentar um caminho diferente, né? Muitas vezes determinados pelas difíceis condições que eles viviam nos lugares de origem, né? É evidente que muitas vezes é a pobreza, é as dificuldades, né, que são o motor da imigração. Mas às vezes não, é realmente o desejo de aproveitar oportunidades que do outro lado do oceano começam a aparecer. Enquanto aqui na Itália, eles viviam, lá na Itália, um período de transição, né, um período de passagem de uma sociedade de antigo regime para uma sociedade capitalista. Então era também este medo do futuro que muitas vezes levava estes indivíduos a tomar uma decisão desse tipo. Mas eu conecto sim o conceito de empreendedor ao conceito de imigrante, sem dúvida nenhuma. Quero lhe convidar ambos a voltarem ao programa, porque são tantas as riquezas desses dois profissionais de alto prestígio e a gente não consegue em 27 minutos colher todo esse pomar que nós poderíamos, esse manancial. Professor Antônio De Ruggiero, doutor Antônio De Bortoli, eu quero agradecer muitíssimo. Estão convocados a voltar ao Itália Viva e parabéns pela sua obra, é belíssima. Vou lê-la com muito gosto, saboreando um bom vinho. Pode, Tom? Isso. Pode vinho para a saúde? Vinho ajuda a alma, o espírito, principalmente se for um vinho toscano, né? que é anti da minha região. O professor De Ruggiero vai vir e vai nos presentear com um vinho toscano para a gente dizer, né? Se é um vinho de boa companhia para a leitura. Mas parabéns, falando sério, a sua obra é belíssima, vou lê-la com muito entusiasmo. Doutor Antônio De Bortoli, quero lhe parabenizar também pela alta assertividade da sua clínica em termos de resultados. A nossa produção ficou deveras impressionada pela esperança e pela recuperação das pessoas doentes que voltam a caminhar na saúde.
Parabéns aos dois, muitíssimo obrigada. Estendendo o tempo, eu desejo a você uma semana plena de luz, de muita saúde, de muita paz, e leia. Comece por A Hora de Partir. Como eu sempre digo, dedicar um tempo à leitura pode significar um salto quântico aos nossos projetos de vida. Até o próximo Itália Viva.